Os cafeicultores lutam para conseguir melhores preços do café arábica. Uma proposta aberta foi apresentada à presidente Dilma para mostrar as dificuldades encontradas no sentido de manter a lavoura. Enquanto muitos produtos subiram, o café ficou com uma margem pequena de crescimento. O presidente da Cooparaíso, Carlos Melles, faz uma análise da atual situação da cafeicultura. Havia sempre uma colocação do governo federal de que os cafeicultores não tinham uma proposta unida e concreta. Nós fizemos a proposta publicamente agora. Nós fomos para a televisão, as principais cooperativas de café, os sindicatos, fomos e fizemos a proposta à presidente Dilma, uma proposta aberta, dizendo que chega de sofrimento. Nós aplaudimos, pagamos e achamos bom o salário mínimo subir 1.200%, mas o café subiu 168%. O óleo diesel subiu 700%, um pouco mais, e os adubos subiram em torno de 700%. Quer dizer, isso chega a ser uma coisa dolosa, porque os produtores não têm essa capacidade de reivindicar, não têm essa capacidade de ir para a rua como a juventude vai. Segundo Carlos Melles, falta uma maior atenção por parte do governo ao setor cafeeiro, que, na opinião dele, ficou esquecido por longos anos. E é bom que a sociedade nossa, urbana, passe a ver isso, a harmonia que o campo traz, através de pôr uma mesa farta, barata, da energia que o alimento traz e da fragilidade do produtor. Aquele que produz, ele fica deixado para trás. Então o ministro está atento, o ministro é mineiro, certamente ele está preocupadíssimo, mas ele precisa resolver. Não dá agora para ficar só na preocupação, precisa mostrar ao governo central que ele largou o café por esses anos todos, mais de 10 anos sem política de café e trazendo um prejuízo absurdo para os cafeicultores e para o povo brasileiro. O gerente da Cooperativa Agropecuária de Andradas, Caires Carvalho, também não está satisfeito com a atual situação da cafeicultura. Essa carta aberta aí são algumas medidas para que facilite ou melhore, porque o produtor está trabalhando no vermelho. O produtor hoje ele não está conseguindo se manter. Ele não está conseguindo se manter com esses preços de café que está ocorrendo. A gente tem que ser realista, como nós conversamos agora há pouco em off, a gente tem que ser realista que existe uma lei no mundo. A lei do mundo chama-se Lei da Oferta e da Procura. A gente vem de uma safra ótima para uma safra boa e na expectativa de ter uma safra excelente. Os outros países, Vietnã, vem aumentando, Indonésia, aumentando a produção, Índia, aumentando a produção, o consumo também vem aumentando. Mas acalhou de tudo isso de ter uma crise mundial. Houve uma crise mundial que começou no Japão, depois estourou a bolha nos Estados Unidos e agora a Europa que a gente está falando aí que infelizmente a bolsa caiu aí, é que nem o Papa falou, aquele estardalhaço aí, todo mundo fica pensando nisso. Mas isso não deixou de acontecer. O que aconteceu lá fora? Esse estoque que está nosso aqui dentro, antigamente era lá fora. Porque antigamente o produtor falava todo ano da safra boa, ano de bastante safra, é ano que o café dá bom de preço. Mas era que o exportador lá fora, o importador lá fora, ele comprava para 2 anos. Então ele já comprava, ficava tranquilo, para que o ano que a safra era menor, ele estava estocado. Hoje não. Hoje ele deixou o estoque na mão dos produtores, obviamente nas cooperativas, onde guarda. Então está guardado, o café está aí. E essa crise ajudou com que fizesse que o café, além de ter bastante, ficasse em preço. Então, para Caires, um fator que prejudicou os cafeicultores foi o excesso de crédito oferecido pelos bancos. Ele diz que, ao invés de contribuir, a ação acabou gerando endividamento. O excesso de crédito quebra. Um produtor que tinha condição de comprar um secador, pagar uma prestação por ano, depois ele ia comprar um trator, depois um lavador, depois um despolpador, depois uma savieira, o que ele fez? Comprou tudo de uma vez. E ele esqueceu que ele tem que cuidar da galinha do ovos de ouro dele, ou seja, de ovos de ouro, ou seja, de ovos de prata, ou seja, de ovos de bronze. É a lavoura dele. Então, o excesso de crédito fez com que o produtor, muitos, ficasse apertado. É lógico que
são casos diferentes. Existe, a gente conhece meeiros, vamos falar meeiros aqui, que eles tocam a mesma quantidade de café, um tem uma casa na cidade, tem um caso, tem uma casa, tem um terreno, tem um carro, e o outro não tem crédito para comprar uma caixa de fósforo. Na opinião dos especialistas, uma maneira de ajudar os cafeicultores seria utilizar o dinheiro do FUNCAFÉ, Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. São mais de 3 bilhões de reais para tirar 10 milhões de sacas de café do mercado, formando o estoque regulador do café. Nós estamos pedindo para recolher, para o Estado tirar 10 milhões de sacas, não é uma oferta desequilibrada, pelo contrário, são forças de mercado, o mercado é equilibrado, mas o mercado livre traz essa distorção, o produtor é vítima, não tem dinheiro para colher, não tem dinheiro para estocar, não tem preço mínimo que vale. Ou seja, então todo mundo sabe, vão matá-los, devagarzinho a gente vai consumindo essa produção dele abaixo do custo de produção. E isso é lesa pátria, isso não é uma coisa... E o governo tem feito para outros, por exemplo, o milho agora saiu um PEPRO de 700 milhões. Olha, é um absurdo uma coisa dessa. O milho e o algodão tem prêmio de escoamento de produção e o café não tem, quando ele é produzido por pequenos produtores, há uma miopia, há uma falta de visão, ou pode ser até intencional do governo, mas toda coisa maléfica que é intencional acaba não ficando bem. Esse cenário negativo da cafeicultura desanimou os produtores e, por consequência da situação, a Cooperativa de Andradas optou por não realizar a FECARA, tendo como alternativa uma rodada de negócios. Nós vamos fazer uma rodada de negócios, para que seja feito aqui. Já vai ter troca para defensivo, você já está até tendo. Adubo a gente vai ver se vai ser financiado ou vai ser troca. Nós vamos chamar os produtores, para os produtores decidirem o que nós vamos fazer. Nós vamos comprar financiado, nós vamos financiar o produtor, nós vamos fazer troca, os próprios produtores vão decidir. A FECARA, uma que o campo está interditado. E nós não vamos trazer mais firmas para fazer o produtor ficar mais endividado. Porque queira ou não queira, no final você traz aí, monta uma estrutura que nem foi feita aí, eles vão facilitando, faz isso que a indústria quer vender. O produtor, não, porque o produtor vive do próximo, né? É o próximo mês, a próxima safra, semana que vem, é o que vem, é o além, é o que vai vir, a gente não sabe, é sempre o próximo. E acaba comprando. Então, esse ano, a gente vai fazer uma rodada de negócios aqui, que nós temos espaço, temos local, e sabendo que existe uma crise. Então, a gente não vai trazer coisa para o produtor se endividar mais. No que o produtor precisar, temos aqui com tranquilidade, temos tudo. Se precisar de alguma máquina, nós temos condição de fazer para ele. Temos tudo aqui. Mas a FECARA, esse ano, a gente vai pular, vai para fazer o ano que vem, ou a hora, como eu diz, a próxima, que o produtor tiver numa situação boa, fazer para dar condições para ele.